Queremos encontrar o tesouro, Senhor Deus, agora, Senhor Deus, na Tua palavra, Senhor Deus. Queremos colocar a nossa atenção, o nosso discernimento, Senhor Deus, se dedicar ao nosso corpo, Senhor Deus, e à nossa mente, a ouvir a Tua palavra, a ser edificado por ela. O nosso pedido nessa noite, Senhor Deus, é que o Teu Espírito Santo nos ajude mais uma vez, que o Teu Espírito Santo nos guie mais uma vez, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, direcione, Senhor Deus, os nossos passos, Senhor Deus, e que nós possamos sair daqui com passos práticos, Pai, depois de ouvir a Tua palavra, Pai. Que essa noite seja mais uma noite de novos começos, Pai. Assim eu peço, Senhor Deus, e nós te pedimos, que o Senhor use a minha vida segundo a Tua bondade, a Tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Você hoje está sem, nós estamos sem o data show, então você vai pegar a sua Bíblia na mão. Pegue sua Bíblia e vamos abrir comigo lá em Jonas. Jonas, Antigo Testamento, profeta menores, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Você que tem no teu celular a Bíblia aí, abra comigo. Nós vamos falar sobre Jonas. Estamos dando sequência, meus irmãos, e hoje é a última parte dessa série Novos Começos. A partir do domingo que vem nós vamos começar uma nova série, que é Viciados em Si Mesmos. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre uma sociedade hoje que é viciada em si mesma. Mas isso semana que vem, hoje nós vamos falar de novos começos. Então nós vamos falar sobre Jonas, história bem conhecida. E o tema para essa noite é de rebelde a profeta. Uma história de superação. Uma história que a gente conhece, como eu falei. Então abra comigo em Jonas capítulo 1. Eu quero fazer leitura com você dos primeiros versos. Todos acharam, amém? Ainda não, é bem difícil achar Jonas, né? Porque vem lá no finalzinho do Antigo Testamento. Mas enquanto você procura, então, eu vou fazer uma introdutória aqui. Ache Jonas capítulo 1, deixa aberto aí que nós vamos ler na sequência. Eu quero começar dizendo, meus irmãos, uma coisa. Imagine você estando num lugar escuro, desconfortável, o mais desconfortável que você possa imaginar, onde o ar é pesado, onde o cheiro é insuportável. Imagine você estando num lugar assim, tendo uma sensação de claustrofobia, um lugar onde você está se sentindo esmagado, e ao mesmo tempo um líquido nojento, um líquido sólido assim, te cobre o teu corpo. Assim, meus irmãos, foi como estava Jonas. Jonas se encontrou ao ventre do peixe. Ele não sabe quanto tempo ele passou ali dentro. Mas ele, por estar fugindo da chamada de Deus, fugindo do propósito de Deus, ele se encontra nessa situação. Um lugar escuro, um lugar, quem sabe, que ele estava pensando que era o fim da sua vida, um lugar que talvez esmagasse ele e mal conseguisse respirar. Eu não sei como é, posso até imaginar, meus irmãos, mas deve ser muito difícil. Quem sabe hoje você começou assim, quem sabe esse ano começou assim para você. Você se sentindo esmagado, você se sentindo no ventre do peixe, literalmente. Quem sabe como Jonas no fundo do poço. Quem sabe você esteja se sentindo assim. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus é um Deus de novos começos. E é isso que nós vamos ver na história de Jonas. Jonas estava assim, no ventre de um grande peixe. E ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era um resultado direto da desobediência dele. Deus havia chamado Jonas para pregar o arrependimento em Nínive, uma cidade marcada pela crueldade, pela maldade. Mas em vez de obedecer a Deus, ele fugiu numa direção oposta. Ele fugiu da direção de Deus, tentando se distanciar assim do propósito de Deus. Ele foge, pega e compra uma passagem, embarca num navio, e esse navio enfrenta uma grande tempestade. E quando esse navio está a ponto de afundar, a palavra de Deus diz que até os que estavam naquele navio começaram a lançar fora as suas coisas, para que o navio ficasse mais leve, quem sabe assim não naufragasse. E de repente eles vão e encontram Jonas dormindo. E quem que está dormindo no meio de uma tempestade, meus irmãos? Só um desobediente. E encontram Jonas dormindo no porão do navio. E perguntam, você quem é? Para onde você vai? De onde você vem? O que você faz aqui dormindo? Então ele fala, olha, eu estou fugindo da presença de Deus, eu estou desobedecendo a Deus. Eu sou um profeta do Senhor, do Deus que criou todas as coisas. Então ele é lançado, e ele fala, ele assume a sua responsabilidade e fala, me lance no mar que tudo isso já vai passar.
e ele é lançado no mar. E ao ser lançado no mar, então, ele é engolido por um grande peixe. Agora, então, ele se encontra no ventre, como eu falei, no ventre desse peixe, que parecia onde parecia o fim da sua vida, mas justamente ali, no lugar improvável, o mais improvável, que ele faz algo que transforma a sua história. Ali no lugar mais improvável, no lugar onde eu falei que estava, quem sabe com claustrofobia, quem sabe no limite, no fundo do poço, ou no fundo do ventre do peixe. Talvez ele nem soubesse que ele estivesse dentro de um peixe. Mas ele estava em sã consciência, entendendo que ele estava ali por causa da sua desobediência. E é ali que Deus transforma a sua história. É ali então que é um ponto onde Jonas faz algo que transforma a sua história. Algo que eu e você podemos fazer todos os dias e devemos fazer todos os dias. A palavra diz que Jonas ora. Jonas faz uma coisa muito simples. A hora que ele vê apertado, a hora que ele não vê mais saída, ele faz uma simples coisa. Ele ora. Ele ora, e quando ele ora, Jonas clama ao Senhor ao meio desse caos. No ponto mais baixo da sua vida, Jonas então reconhece a soberania e a graça de Deus. E ele sabe que não merece outra chance. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Ele sabe que ele não tem outra chance. Agora a história de Jonas então é um lembrete poderoso para nós, meus irmãos. Que nunca é tarde demais para clamar ao Senhor. Nunca é tarde demais para se arrepender. Nunca é tarde demais para clamar ao Senhor, orar ao Senhor. Essa cena então do ventre do peixe traz um contraste. Ela contrasta profundamente conosco. Porque muitas vezes nós também nos encontramos em ventres das nossas próprias circunstâncias. Das nossas próprias escolhas erradas. E quem aqui já se sentiu preso em situações que pareciam impossível de resolver? Eu acho que todos nós já chegamos a esse limite. Talvez você ainda esteja lutando contra o desânimo, sentindo, quem sabe, que está afundado numa mornidão espiritual, ou talvez esteja fugindo do chamado de Deus, aonde Ele colocou você, e onde você foi chamado por Ele. Quem sabe vocês têm se sentido assim. Assim como Jonas, meus irmãos, é fácil racionalizar a desobediência. Talvez você fale, eu não sou bom o suficiente. Isso é muito difícil. Ou até mesmo eles não merecem a minha ajuda. Essa era a desculpa de Jonas. Eu não vou para lá, é muito difícil. Eu não vou fazer isso, porque custa meu tempo. Eu não vou fazer isso, porque eles não merecem. Mas no fundo, meus irmãos, nós sabemos que estamos ignorando mesmo a voz de Deus. Estamos ignorando, e o que nós aprendemos aqui é que Deus não desiste de nós, e glória a Deus por isso, glórias a Ele por isso. Ele é o Deus de segundas chances. Jonas teve aqui de enfrentar a tempestade, e ser engolido por um peixe, para perceber isso. Mas Deus estava com ele o tempo todo. Deus foi o que mandou ele se levantar. Ele não foi abandonado ao meio do caos. E nós, eu e você também não fomos abandonados. Assim como Jonas foi desafiado a pregar para pessoas que ele desprezava, Deus nos chama muitas vezes a sair da nossa zona de conforto e pregar para pessoas que talvez você não goste, ou para pessoas que até fizeram mal para você. Vivemos em uma sociedade que frequentemente valoriza o egoísmo, a indiferença. Estamos mais preocupados com nossos próprios planos, nossos próprios desejos, o nosso próprio conforto, do que com o chamado de Deus para sermos luz no mundo. É isso que a sociedade tem criado em nós. Mas a história de Jonas aqui também é um lembrete que Deus é soberano. E Ele tem um plano maior. Um plano que nos convida a participar. Mesmo quando parece difícil ou desconfortável. Hoje nós vamos olhar então para a história de Jonas. E eu pergunto a você, qual é a tempestade que Deus tem enviado para chamar a tua atenção? Qual é a tempestade que Deus tem enviado na tua vida? Qual é a tempestade que você está enfrentando? Que Deus tem demonstrado então, enviado para chamar a sua atenção? Você está fugindo do seu chamado? Está se escondendo em um barco que vai na direção oposta? Ou talvez você já esteja no ventre do peixe, enfrentando as consequências das suas escolhas.
A boa notícia é que Deus ainda não desistiu de você. Ele está pronto para ouvir a sua oração, para restaurá-lo, para usá-lo de maneira que você nunca imaginou. Ele não muda. Ele é o mesmo Deus que corrigiu e cuidou de Jonas. Em Jonas, Deus mostra aqui então que há um novo começo, que o novo começo é possível, mesmo nos lugares mais improváveis, mesmo nas situações mais improváveis, mesmo nas situações que nós achamos que vai dar tudo errado, que não há mais solução. Há sim uma solução. Nele há a solução. Ele é a solução. Deus, o nosso Deus é um Deus de segundas chances, e a sua graça está disponível para todos aqueles que se voltam para Ele. Então aqui eu quero entrar na ideia central aqui com os irmãos. Deus transforma nossos fracassos em oportunidades de graça e nos chama para participar do seu plano redentor. E nós vamos ler então a primeira parte que está em Jonas capítulo 1, verso 1. Você está com a Bíblia aberta aí, acompanhe comigo. Vai falar sobre a fuga da responsabilidade. Diz assim a palavra de Deus, Jonas capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para fugir para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, nós pagamos para fugir da presença do Senhor. Esse trecho aqui introduz um drama, meus irmãos, que reflete não apenas a vida do profeta, mas também há muito das nossas vidas. Deus deu aqui uma ordem clara para Jonas, mas em vez de obedecer, ele fugiu para longe da presença do Senhor. Ele tomou um navio em direção oposta. E quantas vezes eu e você somos assim também? Imagina, quem não é pai aqui é filho, certo? Você é filho de alguém, você não veio do nada. Você teve uma mãe, ou tem uma mãe ainda e um pai. Ou você já é pai e mãe. E quantas vezes meu pai e a minha mãe falaram para mim: não faz isso, não vai por ali, não vai por aqui. E você desobedeceu, eu desobedeci, e aconteceu o quê? Consequências. Quantas vezes nosso pai e nossa mãe falou: ó, levanta-te e faz isso, e você levantou e falou: não, eu vou fugir, eu vou fazer aquilo. E o que aconteceu? O resultado da desobediência sempre traz o caos, sempre traz problema para nós. Eu me lembro quando eu era menor, eu andava 4 quilômetros para ir para a escola, e antes de chegar na minha casa tinha 500 metros que era uma subida, e antes dessa subida tinha uma outra estrada que ia na casa do vizinho, e eu fui para a escola junto com a menina que estudava comigo, que era vizinha nossa ali. E a gente voltando da escola umas 5 horas da tarde, ela falou: vamos lá em casa. E a mãe e o pai sempre falavam: nunca fique, porque anoitece. 5h30, no inverno aí já está anoitecendo. Então tu sobe e vem logo, porque é perigoso, tem cobra. E quantas vezes eu encontrei cobra no caminho, matei as cobras. Vem embora. E aquele dia eu falei assim: eu não vou obedecer a mãe e pai. Eles não vão ver, eles não vão saber. Eu falei bem rapidinho. Eu não lembro, ela queria mostrar alguma coisa. Vamos lá, bem rapidinho, vamos correndo. Tu volta correndo. Aí eu lembro que eu olhava daquela estrada, meus irmãos, e a subida assim chegava à minha casa. E a mãe sempre estava na janela me olhando para ver se estava vindo. Só que era só um pedaço da estrada. Era 10 metros. Que o mato permitia que enxergasse a estrada. Então ela sabia, quando a menina passava lá é porque eu já estava subindo também. Aquele dia, eu cheguei e dei uma espiada da gretinha da beirada do mato. Deixa eu ver. Não, a mãe não está na janela. Eu vou passar correndo aqui. Esses 10 metrinhos aqui eu passo correndo. Eu passo correndo, ela não vai me ver. E eu mirei, meus irmãos, e fui numa corrida. Adivinha o que aconteceu? Tropecei. Caí dentro de uma poça de lama. Levantei e saí correndo da poça de lama. Mas eu senti que tinha algo que no meu joelho que ficava, parecia uma bola de barro, né? Eu morava no Paraná e tem
o barro lá é pegajoso. Eu falei, acho que é um barro. Eu fazia assim, ó, e não saía aquela bola, e não saía, eu correndo e batendo a mão no joelho. Quando eu cheguei até ela, que ela estava mais na frente, ela estava com uma cara de espanto me olhando. Eu pensei que era por causa da sujeira do barro. Não era, meus irmãos, eu tinha caído e tinha pegado uma pedra no meu joelho, tinha cortado e tinha aberto uma boca aqui, ó, no meu joelho. Aí, imagina a desobediência, a consequência da desobediência, eu achando que, porque ela não estava vendo. Ela tinha falado para mim não ir. A consequência foi que foi a primeira vez que eu levei ponta, a primeira vez que eu fui para o hospital. Nem sabia o que era isso. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, que a desobediência sempre gera uma consequência. Se gera aqui na nossa vida, imagina no mundo espiritual, quando nós desobedecemos o chamado de Deus. Assim estava a vida de Jonas, então. Jonas aqui, Deus deu uma ordem para ele clara, Jonas, vá até Nínive, mas ele desobedeceu e fugiu para longe do Senhor. Ele tomou um navio na direção oposta, para escapar da sua responsabilidade. E aqui nós encontramos o primeiro grande ponto de reflexão. Qual é o custo de fugir do chamado de Deus? O que custa para nós fugir do chamado de Deus? E nós não somos mais filhos de qualquer um, nós somos filhos de Deus. Você não é bastardo, você é filho de Deus. Você não é mais uma criatura, você é filho de Deus. E Ele cuida de você. Mas você tem responsabilidades. E Ele tem um chamado para você. Agora, qual é o custo de fugir do chamado de Deus? Jonas, então, um profeta de Deus, que deveria ser alguém familiarizado com a obediência. Porque ele já era um profeta do Senhor. Ele não estava começando. Ele não era recém-convertido. Fazia tempo que ele estava na presença do Senhor. Ele conhecia muito bem Deus. Conhecia muito bem seu pai. Ele conhecia muito bem, então, que se familiarizado, ele estava com a obediência, com o temor do Senhor. No entanto, diante de uma missão que exigiria além das suas preferências pessoais, ele optou por desobedecer. E quantas vezes, meus irmãos, nós não fazemos assim também o mesmo? Sabemos que Deus nos chama para fazer algo, ou seja, perdoar alguém, ou servir no ministério, ou abandonar, quem sabe, um pecado específico, mas nós ignoramos. Jonas, a fuga de Jonas aqui reflete a nossa tendência humana, que é racionalizar a desobediência. No caso dele, seu desprezo pelos ninivitas era profundamente enraizado. Ele sabia que Nínive era uma cidade conhecida pela sua crueldade extrema, que era conhecida ela era como um símbolo de tudo que era contrário ao povo de Israel. Tudo que era contrário a Deus estava na cidade de Nínive. Eles eram inimigos declarados, então, que causavam terror, destruição. E alguns estudiosos, meus irmãos, dizem até que, quem sabe, a família mesmo de Jonas foi perseguida pelos ninivitas. Quem sabe, a família de Jonas, eu estou fazendo uma conjecturação aqui, meus irmãos, isso não está escrito, eu estou só conjecturando com vocês. Alguns estudiosos, historiadores, dizem que talvez a família de Jonas foi até massacrada por esse povo. Foi perseguida, quem sabe morta. Por isso que Jonas foge para o outro lado e fala, não é porque ele estava só fugindo, mas ele estava falando, eu não vou pegar para esse povo não merece, esse povo é mau. Jonas, então, simplesmente não queria que eles recebessem a misericórdia de Deus. Talvez ele tenha pensado, eles não merecem. Talvez ele tenha pensado, racionalizado a sua desobediência com base na indignação moral que ele tinha. E quantas vezes nós somos chamados e nós falamos, não, eles não merecem, eles que se virem. Sabe de uma coisa? Quando eu falei uma vez, tiraram o sarro que eu era crente, agora eu não vou orar por eles não. Aí tu que é bobo de ser crente. Aí você fala, não, eu acho que eu não vou orar não. Ou quem sabe alguém te perseguiu, não chegou ao ponto de matar a sua família, mas quem sabe te defamou, e aí um dia essa pessoa vem, cruza o teu caminho, ou o Senhor fala para você, pregue para essa pessoa, fale de mim, fale do meu amor para essa pessoa. Você fala, não, ela não merece. Ela não só falou mal de mim, mas como falou do Senhor, então ela não merece. Então Jonas racionalizou teve grandes desculpas, ele tinha boas desculpas.
Da mesma forma, muitas vezes nós justificamos a nossa rebeldia com desculpas como: eu não estou pronto, eu não tenho tempo, eu não sou alguém capacitado. Alguém mais capacitado que eu pode fazer isso. Tem gente melhor que eu para fazer isso. Ignorando que Deus chama não por causa de quem somos, mas por causa de quem Ele é. Eles não chamam, meus irmãos, nós porque nós somos bonitinhos, nós somos perfeitos. Não somos, não. Ele chama por causa de quem Ele é, por causa do seu amor, que Ele nos chama e nos dá essa oportunidade, como estava dando para Jonas. Ele é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de justiça, que deseja alcançar até mesmo os mais improváveis. E talvez você seja um desses improváveis nessa noite. Talvez você foi um dos improváveis que você fala: nunca vou me colocar numa igreja de crente. Eu nunca vou ser, mas nunca. E o Espírito Santo de Deus te alcançou, e o amor de Deus te alcançou. E aí quando Ele alcança, muitas vezes nós ficamos rebeldes como Jonas, falando: não, para aquele lá eu não vou, porque aquele lá não merece. Que eu já tentei várias vezes, eu já ajudei, eu já estendi a mão, eu já orei, cansei de orar. A história então nos mostra que a desobediência de Jonas não levou ele à liberdade, mas sim ao caos. Ele não ficou livre do seu compromisso, só apertou o caminho. Ele embarcou então em um navio para Tarsis, mas Deus enviou uma tempestade tão violenta que ameaçou destruir o navio. E aqui nós aprendemos que fugir de Deus não apenas nos afasta do propósito de Deus, mas também gera consequências. Gera consequências para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. E eu vou repetir: se você está fugindo da vontade de Deus, não fuja mais, porque as consequências não são só para você. Você não é dono do teu nariz, nós não somos donos do nosso nariz. Sabe, você fala: eu sou dono do meu próprio nariz, eu não faço e deu. Há consequência para quem está ao nosso redor. A desobediência de Jonas de fugir da presença de Deus, de fugir do chamado de Deus, gerou consequência para todos ao seu redor. Todo mundo que estava com ele naquele barco sofreu. Assim, quando alguém na família que é desobediente, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Se Deus está chamando, todo mundo sofre junto. O que nós aprendemos então com esse primeiro tópico aqui, meus irmãos, é que o custo de fugir de Deus é sempre maior do que nós imaginamos. A obediência pode ser difícil, mas a desobediência leva ao caos. A desobediência vai nos levar em lugares que nós não queríamos ir. Aí sim, literalmente. E com certeza era muito melhor para o Jonas estar em Nínive pregando do que no ventre do peixe. Era muito melhor. Então nós precisamos avaliar honestamente nossas vidas, em que áreas estamos racionalizando a nossa desobediência, em que áreas nós estamos dando desculpas e boas desculpas, porque nós somos bons em dar desculpas. Há algo que Deus tem nos chamado a fazer e nós temos ignorado, será? Hoje Deus nos convida a interromper a nossa fuga. Se você estava fugindo, pare de fugir. Pare onde você está. Se há uma tempestade em sua vida, talvez seja a hora de perguntar: Senhor, o que está tentando me ensinar? Em vez de fugir, nós somos chamados a nos render, pois é na rendição que encontramos paz, propósito e verdadeira vida, e verdadeira liberdade. É na obediência que há uma verdadeira liberdade. Segundo tópico aqui, meus irmãos, a tempestade como consequência da desobediência. Jonas capítulo 1, verso 4. Diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantando-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então aqui, meus irmãos, entre os versos 4 e 17, nos é revelado uma das verdades mais desafiadoras da vida espiritual. A desobediência a Deus sempre traz a consequência. Quando Jonas aqui fugiu do chamado divino, quando ele foge do chamado de Deus, ele não apenas coloca a si mesmo, como eu falei, em perigo, mas também ele afetou aqueles que estavam ao seu redor. Ele não só apenas fez mal para si mesmo,
E esse trecho da história aqui nos ensina que é uma grande gravidade ignorar a voz de Deus. E sobre como Ele usa as circunstâncias para nos trazer de volta ao caminho correto. O texto é claro ao dizer, eu quero que você leia comigo de novo esse verso. O texto é muito claro, meus irmãos, Jonas capítulo 1, verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta. O texto é claro ao dizer, meus irmãos, que foi o Senhor quem enviou o vento forte, que foi o Senhor que enviou o vento forte sobre o mar. Não foi uma previsão do tempo, havia uma previsão do tempo que ia chover naquele dia, que ia haver um grande vento, que ia haver uma grande tempestade. Não, o Senhor enviou. Fica claro o texto dizendo que o Senhor enviou, não foi um acaso, então meteorológico, um vento natural aleatório, mas uma intervenção divina direta. Deus enviou a tempestade como resposta à desobediência de Jonas. Isso nos mostra que quando estamos tentando fugir de Deus, porque ninguém foge, mas quando estamos tentando fugir de Deus, Ele pode usar meios extraordinários para chamar a nossa atenção. A tempestade aqui não era um ato de vingança. Deus não estava se vingando de Jonas, não. Agora você fugiu, eu vou me vingar de ti. Não. Não era um ato de vingança, mas uma expressão da graça de Deus. Da graça de Deus que não permitiu que Jonas continuasse o seu caminho de rebeldia. Que impediu o seu caminho de rebeldia. E quantas vezes em nossas vidas nós também enfrentamos, assim melhor dizendo, tempestades, que são na verdade convites de Deus para refletir sobre o nosso caminho. Será que estamos fazendo a vontade do Senhor? Quantas vezes a tempestade vem e nós pensamos que é só mais uma tempestade, é só mais uma perseguição, é alguém que não gosta de mim, é um problema que parece que não tem fim, e é um convite de Deus para refletir sobre o nosso caminho. Será que estamos fazendo aquilo que o Senhor tem chamado nós para fazer mesmo? Quem sabe são crises no relacionamento, são problemas financeiros, são momentos de profunda insatisfação. Pode ser multiformas que Deus está trabalhando. Então o que eu chamo a tua atenção nessa noite, que isso é uma forma de Deus dizer: pare, ouça a minha voz e volte para o caminho que eu tracei para você. Pare e volte para o caminho que o Senhor traçou. Assim como Jonas, muitas vezes nós só percebemos a mensagem de Deus quando tudo ao nosso redor parece ir literalmente por água abaixo. Aí nós ouvimos a voz de Deus. Aí quem sabe quando estamos lá no fundo do poço, literalmente. Diz que é bom estar no fundo do poço, meus irmãos, que dali para baixo não vai mais, já está no fundo, então é só subir. Mas quem sabe é quando chegamos ao fundo do poço, é que nós vamos orar. E aí é assim que Deus trabalha. Jonas 1, verso 5 diz assim: então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, e ali havia se deitado, e dormia profundamente. A desobediência de Jonas aqui não afetou somente ele, como eu já falei, mas afetou e trouxe risco de vida para todos que estavam com ele. Esses homens inocentes não sabiam da desobediência de Jonas, não tinham relação direta com o chamado de Jonas. Viram-se então no meio de uma grande tempestade, por causa das escolhas erradas do profeta. Eles perderam as suas cargas, temeram por suas vidas, e acabaram enfrentando uma situação de desespero. E isso nos lembra que nossas decisões nunca são isoladas. Você tomar uma decisão hoje ou amanhã, não pense que você é dono do teu nariz e é só por você mesmo, e a consequência é minha mesmo. Não. As consequências vão refletir na tua família, vão refletir no teu trabalho, vão refletir em várias coisas, quem sabe em pessoas que estavam olhando para você e vendo você como uma luz a qual o Senhor te chamou, como sal da terra. Quantas pessoas vão perder suas bagagens por causa do desobediente? Quantas pessoas, quantas famílias
por causa de um desobediente. Passam por sufocos. Passam por grandes problemas. A desobediência pessoal, então, pode trazer um sofrimento para aqueles que estão próximos de nós, famílias, amigos, colegas de trabalho. Quando escolhemos seguir o nosso próprio caminho, em vez de obedecer o chamado de Deus, as consequências podem se espalhar, como ondas que afetam aqueles que compartilham o navio conosco. Aqueles que fazem parte da nossa vida e compartilham o mesmo navio que nós. Então, antes de tomar o caminho da desobediência, antes de tomar o caminho de fugir da presença de Deus, do chamado de Deus, pense quem está no navio contigo. Pense em quem tem estado no navio contigo. Muitas pessoas estão te observando, não só na tua casa, na tua família, mas outras pessoas também nos observam, meus irmãos. A gente acha que não. Muitas pessoas estão observando, estão esperando. Ver se você vai prosseguir. Ver se você vai continuar. Os marinheiros então tentaram de tudo para salvar o seu navio. Eles clamaram aos seus deuses, jogaram as cargas fora para aliviar o peso. Fizeram de tudo que estava ao seu alcance para resolver a situação, mas nada surtiu efeito. Por outro lado, então, Jonas, diante desse caos, estava vivendo, desse caos que todo mundo estava vivendo. Ao invés de enfrentar a situação, Jonas fugiu mais uma vez para o porão do navio. A tempestade começou e Jonas foi dormir. Então o chamado de Deus para nós essa noite é: Jonas, sai do porão. Da mesma forma, muitos de nós, ao invés de enfrentarmos as consequências das nossas escolhas, nós escondemos no porão. Aí o barco começa a afundar. As coisas começam a acontecer ao nosso redor e você está dormindo. Se Deus tem te chamado, então, e todos nós somos chamados pelo Senhor. Não há um que fala: não, mas eu não tenho nenhum dom. Todos nós recebemos um dom. Todos nós recebemos um chamado de Deus. Todos nós recebemos um dom de Deus, que é o amor. Que é amar aqueles que... Amar o seu próximo é amar aquele que não te ama. É olhar e ter compaixão daquele que nem sequer é teu parente. Não é sangue do teu sangue. Quem sabe você nunca viu. É a primeira vez que você viu e você fala: algo está me impulsionando para ajudar aquela pessoa. Isso é um dom. Então muitas vezes, meus irmãos, muitos de nós, ao invés de enfrentarmos as consequências de nossas escolhas de forma corajosa, nos vitimamos, fugimos da realidade. Mas isso nunca resolve o problema. Então, tendo lançado sorte, então a palavra diz que os marinheiros ali entenderam que Jonas era o culpado dessa situação. E eles se dirigiram até o profeta dizendo, Jonas 1:8. E agora nos diga, quem é culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Quando os marinheiros confrontaram Jonas, então ele confessou. Jonas 1:9 diz assim: Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então Jonas aqui, meus irmãos, ele reconheceu aqui que a tempestade era uma das consequências diretas da sua desobediência. Ele reconhece aqui, ele tentou mais uma vez fugir e se esconder da verdade. Em vez disso, então agora em vez de se esconder da verdade, melhor assim dizendo, esconder, ele admitiu a sua culpa e se ofereceu como uma solução. Jonas 1:12 diz assim: pegue-me e lance-me no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa está esta grande tempestade caiu sobre vocês. Então Jonas agora para de fugir, e vai chegar um momento
que nós vamos parar de fugir. Vai chegar um momento que o Senhor vai dar um basta. Vai chegar um momento que Deus vai parar. E até aqueles que não são crentes vão falar assim: Deus tem algo na tua vida aí. Já aconteceu isso com você? Se não aconteceu, vai acontecer. Esse momento então de reconhecimento de Jonas aqui é crucial. Muitas vezes a tempestade não termina até que nós admitamos a nossa responsabilidade e tomemos medidas para corrigir o nosso curso. Confessar os nossos erros diante de Deus e das pessoas que prejudicamos é o primeiro passo para a restauração. Jonas 1,15 diz assim: em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor e ofereceram um sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Então mesmo em meio à tempestade nós vemos a graça de Deus em ação. Ainda que você esteja desobediente, meus irmãos, a correção do Senhor na tua vida, a correção de Deus na minha vida e na tua vida, vai levar pessoas a conhecer o Senhor. Porque Deus é maravilhoso, Deus é soberano, e a sua graça alcança, até mesmo quando a minha boca não abre, a tua não abre. Quando você confessa também, meus irmãos, a misericórdia de Deus alcança outras pessoas. Quando você reconhece seus erros. Então se você tem errado com alguém, se vocês têm estado assim, quem sabe não perdoado alguém, se você nessa noite tem lembrado de alguém que você, quem sabe não fez mal, mas por algum momento, quem sabe você parou de falar, você virou a cara, você trancou o seu coração, porque essa pessoa te fez mal, perdoe ela. Essa é a noite para você ligar e falar assim: me perdoa, tá? Ou quem sabe você também errou, porque crente também erra, porque as pessoas acham que crente é perfeito, erra. Se você errou com alguém, ligue para essa pessoa também, mande uma mensagem, fala: me perdoa, eu errei contigo. Quem sabe passou anos, e essa pessoa ainda lembra do teu erro. Você esqueceu, mas a pessoa ainda lembra. Então quando os marinheiros finalmente jogaram Jonas ao mar, a tempestade acalmou. E esse ato de desobediência aqui poupou a vida deles. E não poupou apenas a vida dos marinheiros, mas também a de Jonas, que foi engolido por um grande peixe e enviado por Deus para salvá-lo, melhor assim dizendo. Ainda que ele não soubesse disso, ele estava sendo salvo pelo Senhor, quando foi engolido por aquele grande peixe. E o texto aqui então destaca que os marinheiros inicialmente clamavam a seus deuses, agora passaram a temer o Senhor. Passaram a temer o Senhor. A tempestade que parecia ser apenas um problema tornou-se então uma oportunidade para que eles experimentassem o poder e a soberania de Deus, do Deus verdadeiro. Imagina, meus irmãos, eles clamaram aos seus deuses e nada aconteceu. De repente eles jogaram sorte e caiu em Jonas. E Jonas não confessou, mas Deus mostrou. Diz que não tem nada oculto que não venha à tona. Um dia Deus mostra. E aí ele foi obrigado a confessar. Ainda que no aperto, ele se obrigou a confessar. E assim ele sendo jogado então ao mar, esses homens se curvam, se dobram e adoram ao Senhor, passam a temer ao Senhor, porque esse Deus de Jonas é o Deus verdadeiro. Porque se ele fez tudo isso por causa de um cara que estava aqui com nós, imagina o que ele não faz. Imagina quanto poderoso ele não é, se ele acalmou. Vocês imaginam então agora o que esses homens viram, e agora imagina só, meus irmãos, depois de tudo isso. Imagina depois de tudo isso, quando Jonas, agora, começa a pregar em Nínive. Porque esses homens que viram Jonas ser engolido pelo peixe, parece que cessou-se a tempestade, esse Deus é um Deus verdadeiro, e o profeta que ele foi engolido pelo peixe, já era. Ninguém é engolido pelo peixe e sai vivo. De repente ele sabe, não, Jonas está lá em Nínive pregando. Era só um submarino, era uma carona que ele ganhou. Imagina, meus irmãos, o temor desses homens agora. Assim como Jonas, então, muitas vezes nós enfrentamos tempestades que são consequências diretas da nossa desobediência. Mas a boa notícia é que Deus
em sua graça, usa a tempestade para nos trazer de volta ao caminho. Ele não nos abandona no meio do caos. Pelo contrário, Ele nos oferece a chance de nos arrepender. Ele corrige os nossos erros. E assim nós experimentamos a sua misericórdia. Hoje, se você então se encontra em meio a uma tempestade, a pergunta a se fazer é: será que é possível que Deus esteja usando isso para chamar minha atenção? Em vez de resistir então ou culpar as circunstâncias, ou culpar outras pessoas pelo que está acontecendo com você, considere a possibilidade que talvez isso que está acontecendo seja algo que Deus está permitindo, seja um convite de Deus, expresso convite da graça de Deus, convidando você para se voltar para Ele. E lembre-se de que assim como Jonas foi salvo pelo peixe, Deus também tem um plano para a restauração da sua missão. A tempestade é um chamado para pararmos de fugir, nos rendemos à vontade de Deus. Quando a gente acha que é o fim, é um novo começo. Terceiro ponto aqui, meus irmãos, capítulo 1, verso 17. O ventre do peixe é um lugar de novos começos. Diz assim, a palavra do Senhor, verso 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Imagina então a situação de Jonas agora, após ser lançado ao mar, em meio a uma tempestade, ele é engolido por um grande peixe. Essa escuridão total, como eu falei antes, um lugar insuportável, onde parecia ser o fim de tudo. No entanto, para Jonas, aquele ventre do peixe tornou-se um lugar de renascimento espiritual. Por isso que muitas vezes quando estamos sendo pressionados, meus irmãos, quando há uma tempestade, quem sabe você tem se encontrado no ventre de um grande peixe. Problemas, dificuldades. É um convite do Senhor para um renascimento espiritual. Como com Jonas aqui foi um marco para um novo começo na sua vida. Em Jonas capítulo 2, então nós vemos algo extraordinário aqui, em meio ao desespero, Jonas ora. Jonas ora aqui, ele clama ao Senhor no fundo do ventre do peixe. Um local que poderia simbolizar a morte. Abandono total. Mas ao invés de se entregar então ao desespero, ele reconhece a soberania de Deus e sua própria necessidade de arrependimento. Então, meus irmãos, quando nós se vimos em situações como essas, em situações que estamos no aperto, em situações que estamos como Jonas, quem sabe se sentindo no fundo do peixe, parecendo que não há mais solução, entregues ao desespero, é o momento de clamar ao Senhor. A oração de Jonas aqui é um modelo de clamor sincero, ele reconhece a gravidade da sua situação. Olha só o que ele diz, Jonas capítulo 2, verso 1. Então Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. No ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e nas correntes das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram sobre mim. As águas, verso 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor, meu Deus. Jonas reconhece sua situação caótica aqui. Para ele seria o fim, quem sabe. Diante disso, então, ele admite a sua total dependência de Deus. E Jonas 2,7 diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma,
eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Então mesmo no ventre do peixe, Jonas aqui escolhe louvar ao Senhor. Mesmo no ventre do peixe aqui, a sua oração é mais do que um grito de socorro, é uma declaração de fé. Jonas entende que Deus é o único que pode salvá-lo. E ele declara então, Jonas capítulo 2, verso 9, ele diz: mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Essa confissão aqui reflete então, meus irmãos, a mudança de coração. Um arrependimento genuíno que prepara o terreno para o agir de Deus, para o agir transformador de Deus. É um arrependimento genuíno que demonstra agora que ele está quebrantado na presença do Senhor. Fala: Senhor, eu estou pronto para te servir. A salvação pertence ao Senhor. E eu estou pronto para cumprir com o propósito ao qual o Senhor me chamou. A experiência de Jonas, então, no ventre do peixe, é um retrato poderoso de como Deus usa as circunstâncias difíceis para nos levar ao arrependimento. Jonas fugiu do chamado divino, mas foi confrontado em meio à tempestade e o vento do peixe. E ele percebe então que a sua única esperança está em Deus. Ele nem sabia onde estava, meus irmãos. Imagina, ele fala que ele desceu às profundezas da terra, ao pé dos montes. Ele sabe que ele estava no mar, mas onde que ele estava ele não sabia. Ele fala: com certeza eu estou na maior profundeza. E aqui não tem como, porque os portões se fecharam atrás de mim. Não tem para onde eu sair. As algas enrolam na minha cabeça. Então imagina a situação que ele estava, meus irmãos. O arrependimento de Jonas aqui então não é superficial. Ele não busca apenas escapar das circunstâncias das suas ações, mas reconhece a gravidade da sua rebeldia. E quantos de nós, meus irmãos, quem sabe vemos até o Senhor assim? Quantos de nós, quem sabe, já dizia minha mãe, que quando a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. Quantos de nós que não veio pela dor? Quantos de nós veio pelo amor? E é tão bom ser chamado por Deus pelo amor, do que pela dor. Mas Jonas aqui demonstra então que ainda assim, ele sentindo essa aflição, ele vendo que estava na dificuldade, sabendo que eram as consequências das suas ações, ele aqui reconhece então a gravidade da sua rebeldia contra Deus. Ele se rende ao plano de Deus, mesmo sem saber como ou quando seria resgatado. Eu falo: não sei quando que eu vou sair daqui, eu sei que eu estou respirando, eu sei que eu tenho vida, eu sei que eu estou vivo, então eu não sei quando você vai sair do teu problema, eu não sei quando você vai sair do vento do peixe, eu não sei quando você vai conseguir sair dessa situação. Mas o importante é que você está vivo ainda, está respirando a esperança. A esperança para você falar: eis-me aqui, Senhor, quando o Senhor quiser me usar, usa a mim. Como disse Isaías, o Senhor disse para ele: a quem eu enviarei? Ele falou: envia a mim. Eu. Envia ele. Manda ela. Usa a mim. Essa essência aqui então é do arrependimento genuíno, de um coração que se volta completamente para Deus, reconhecendo a sua própria incapacidade de resolver os problemas. Sozinho, Jonas viu que não conseguiria resolver. Mas ele sabe que tem esperança para ele, porque ele ainda está respirando. Ele fala: eu não sei quando, mas eu quero cumprir o teu plano, Senhor. Eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Então, quantas vezes nós nos encontramos em situações que parece ser o fim da linha. E é nesses momentos que Deus frequentemente nos chama ao arrependimento. Não para nos condenar, mas para restaurar a nossa vida, para restaurar o nosso chamado. O arrependimento genuíno aqui abre um caminho para um relacionamento renovado com Deus, e para o cumprimento do seu propósito em nossas vidas. O ventre do peixe aqui, à primeira vista, parece um lugar de morte. Parece que era o fim, como eu falei, aqueles homens, quem sabe, viram ele sendo engolido pelo peixe e falaram: foi o profeta. Foi mexer com quem? Com o Criador, né? Foi mexer com Deus, o Todo-Poderoso, esse que acalma o vento, acalma o mar, acalmou tudo agora. O mínimo que ia acontecer é isso aí. Ele achou que ia sair nadando, aí o peixe, nhau. Parecia ser o fim, então, parecia ser um lugar de morte.
No entanto, Deus usa aqui como um lugar de renascimento, como eu falei. Jonas entra aqui naquele ventre como um fugitivo rebelde, e agora emerge como um profeta transformado, pronto para obedecer à vontade de Deus. Talvez você tenha sido como Jonas, um fugitivo rebelde, mas hoje é o dia da transformação. Hoje é o dia que Deus vai te levantar como um profeta transformado. Hoje é o dia de se colocar na presença do Senhor. Ele tem o poder de transformar os lugares mais sombrios, mais difíceis, em pontos de virada em nossas vidas. É Ele que tem esse poder de transformar as coisas piores que nós podemos imaginar nas melhores que nós nem imaginamos. Aqueles homens então viram o peixe engolir a Jonas, viram o que Deus fez acalmando a tempestade. Agora eles, quem sabe, ouvem que Jonas está pregando a uma cidade inteira. O ventre do peixe então, que poderia ser um túmulo, agora é uma espécie de útero espiritual, um local de renascimento. Essa verdade então ecoa ao longo da Escritura. Deus transforma a escravidão em liberdade, em libertação, morte em vida, derrota em vitória. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. É como pensar no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, passou de perseguidor, de um dos maiores perseguidores da igreja, a o maior missionário. Ninguém no Novo Testamento escreveu tantos livros como ele. Nós temos vários. Agora pense na cruz, meus irmãos, que era um símbolo de condenação, e se tornou um símbolo de salvação. Quando se falava em cruz, condenação, hoje nós olhamos para a cruz entendendo que é um símbolo de salvação. Deus é especialista em transformar esses lugares de morte em lugares de renascimento. Talvez hoje você se sinta no ventre do peixe, talvez você esteja enfrentando situações insuportáveis, ou lugares onde não há luz, ou não há uma saída aparente. Seja o que for, a boa notícia é que pode ser exatamente o lugar onde Deus começa algo novo na sua vida. O ventre do peixe aqui nos ensina então, que mesmo nos lugares mais sombrios, Deus sempre está presente. Deus cuida de nós ainda que parece que não esteja conosco. Ele ouve o nosso clamor e está pronto para agir. A nossa tarefa então é clamar a Ele, arrepender-nos genuinamente e confiar no seu plano, mesmo quando não conseguimos ver o caminho adiante. Jonas não via saída, não sabia que hora que ele ia sair dali, não tinha um horário marcado, não é que nem um ônibus, meus irmãos. Imagine no tempo de hoje, se eu e você estamos nesse ventre do peixe, hoje no mundo, numa sociedade que vive ansiosa, que a ansiedade é a doença do século. Imagina um Jonas ansioso, tá, que hora que eu vou sair daqui? Não tem horário, vai ficar aí, não sei que hora. É esperar no Senhor, é o Salmos 40, esperei com paciência no Senhor. Talvez você vai ficar só mais um tempo essa tempestade ainda. O que você precisa fazer é falar: Senhor, eis-me aqui, me tira dessa tempestade, me coloca em terra seca que eu quero te servir. Assim como Jonas foi resgatado então do ventre, você também pode ser. Não importa o quão longe você foi, ou quão fundo você caiu, Deus é poderoso para te salvar. E aqui eu finalizo no último ponto. A missão de Deus e o propósito redentor. Quando pensamos na história de Jonas, é que é fácil focar, meus irmãos, na fuga e no milagre de ser salvo pelo grande peixe. Contudo, então, o ponto crucial aqui dessa narrativa encontra-se no capítulo 3, quando Jonas finalmente obedece o chamado de Deus aqui, prega em Nínive. Este momento aqui não apenas revela o poder transformador do arrependimento, mas também nos lembra do propósito redentor de Deus, que é usar pessoas imperfeitas para alcançar outras pessoas. Esse era o propósito maior de Deus e continua sendo. Há muitos Jonas fugindo do chamado de Deus, mas o Senhor vai trabalhando, Ele vai trabalhando, e o propósito dele é que você alcance outras pessoas, outros Jonas que estão por aí, quem sabe fugindo da presença do Senhor. Após então ser vomitado pelo peixe e receber novamente o chamado de Deus, Jonas vai até Nínive, e a ordem é clara. Jonas 3:1 diz assim:
A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Então dessa vez Jonas obedece e percorre a cidade proclamando. Jonas 3,4 diz assim: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Era uma mensagem que chamava o povo ao arrependimento, e uma mensagem dura. Antes que Deus derramasse a ira de Deus dele sobre aquela cidade e trouxesse a destruição, então Jonas traz essa pregação para aquele povo. O mais surpreendente é que aquela cidade, como eu falei, era idólatra, pagã, mas ela dá ouvidos a Jonas, porque ele estava no propósito de Deus. Então, meus irmãos, por mais que você ache que aquela pessoa não tem mais jeito, por mais que você ache que Treviso não tem jeito, por mais que quando eu ouvi muitas pessoas falar para mim: Paulo, tu é um louco, plantar uma igreja no Treviso não adianta. É uma cidade idólatra, uma cidade que ninguém quer Deus, é uma cidade que não adianta, né? Irmãos, ouça o chamado do Senhor, como disse o Senhor para Paulo: ainda muito, pregue a palavra, porque há muitas pessoas ainda nessa cidade, que eu hei de salvar. Então, por mais que os teus olhos muitas vezes se olhem e falem assim: não, acho que não adianta mais, eu vou lhe falar, mas é em vão. Faça o que o Senhor pediu para você fazer. Então, o mais surpreendente é que aquela cidade, ainda que existisse uma idolatria, um paganismo gigante, desde o menor até o maior, os ninivitas se arrependem. Jonas 3,5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum então, vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Meus irmãos, até o rei de Nínive, em um gesto de humildade e reconhecimento pela sua culpa, desce do seu trono, tira suas vestes reais e se cobre de pano de saco e decreta um jejum nacional. E fala e ordena para que todos clamem a Deus e se afastem dos seus maus caminhos e da violência. E o resultado então é que Deus, em sua infinita misericórdia, vê o arrependimento genuíno do povo e decide não trazer sobre eles a destruição que havia anunciado. Verso 10, capítulo 3, verso 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Essa transformação então aqui demonstra que mesmo os mais improváveis podem ser alcançados pelo amor e pela graça de Deus. Essa passagem aqui destaca então uma das verdades centrais das Escrituras. O propósito de Deus não é apenas redimir indivíduos, mas também usá-los como instrumentos. Não apenas você não foi salvo porque você foi salvo para ficar bem de boa, não. Você foi salvo para levar a salvação a outras pessoas. Deus quer usar você como um instrumento para levar a mensagem ao mundo. Jonas, apesar aqui da sua relutância e desobediência inicial, foi usado para realizar um dos maiores avivamentos da história bíblica. A sua pregação levou aqui uma cidade inteira a se arrepender então e buscar a Deus. Isso nos lembra que Deus escolhe pessoas imperfeitas para cumprir o seu plano perfeito. Ele não procura aquelas que são naturalmente eloquentes, confiantes ou talentosas. Pelo contrário, Deus frequentemente escolhe os relutantes. Deus frequentemente escolhe os quebrantados, os frágeis, para demonstrar o seu poder, mostrar que o poder é dele e não é nosso. Jonas era um profeta aqui relutante, cheio de preconceito contra Nínive, mas Deus usou ele mesmo assim. Da mesma forma então, Deus nos chama a ser participante da sua missão. E 2 Coríntios 5:20, eu leio aqui para você, nos lembra que somos embaixadores de Cristo, chamados para levar a mensagem da reconciliação ao mundo. Então não importa quão inadequado nos sentimos, Deus pode usar as nossas vidas para impactar a vida de outras pessoas e trazer transformação. Por mais que você pense: eu não sei falar,
Ah, pastor, mas eu não sei pregar como você. Você não sabia nem falar mesmo quando você nasceu, agora você sabe. Você não sabia fazer muitas coisas quando você nasceu, mas hoje você sabe. E se Deus te deu graça para aprender a caminhar, aprender a comer, aprender a fazer tantas outras coisas, Ele vai te dar graça para levar o evangelho em amor para as pessoas. Talvez você não foi chamado para pregar em cima de um púlpito. Você não foi chamado para cantar. É que tudo em volta de uma igreja se pensa pregar e cantar. Se eu não fizer parte do ministério do louvor, eu quero fazer da pregação. Ou tem que ser da pregação. Isso foi colocado na nossa mente. Mas irmãos, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. A seara está lá fora. Precisamos trazer. Talvez um convite seu. Eu confesso que eu não sou muito bom de convite, meus irmãos. De convidar as pessoas. Eu até falo e depois elas se convidam. Elas falam, quando eu culto na tua igreja? Mas eu sou difícil para convidar as pessoas. Mas talvez você tenha esse dom. Você manda uma mensagem e a pessoa já vem. Você não prega para ela, mas você fala, vamos domingo lá, ela vem. Então comece a usar o dom e o talento que Deus te deu, para trazer e aproximar as pessoas do Senhor. A redenção de Nínive, aqui para nós finalizar, meus irmãos, é a prova poderosa do desejo de Deus de alcançar até os mais improváveis. Os ninivitas aqui eram conhecidos como um povo cruel, violento, sendo temido por vários povos ao redor. Ainda assim Deus viu valor em alcançá-los. Este povo aqui era conhecido por sua maldade, agora passou a ser conhecido na história, pela soberania de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, e pelo amor de Deus que alcançou esse povo. Ele enviou Jonas então para pregar a um povo que parecia estar além da esperança, mostrando que a graça de Deus não tem limites. E que nós precisamos ver, meus irmãos, saber que a história de Nínive nos lembra que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. A sua misericórdia está disponível para todos, desde o mais piedoso até o mais perdido que nós possamos imaginar. Isso deve nos inspirar a compartilhar o Evangelho com ousadia. Isso, meus irmãos, é que deve nos fortalecer a lembrar de pregar o Evangelho. Assim como Jonas, então, nós também somos enviados a Treviso, não a Nínive, a pregar o Evangelho, pregar o amor de Cristo, ainda que custe o que custar. Prega o Evangelho, fale de Cristo, no teu trabalho, na tua família, na faculdade, aonde você estiver, aonde Deus te der a oportunidade, abra a tua boca, fale de Cristo, fale do amor de Cristo. Às vezes as pessoas estão lá do teu lado esperando, estão precisando, necessitando, e Deus te envia como uma luz, e você esconde, como a palavra diz, embaixo da candeia. Não se esconda, a luz foi feita para colocar o alto e aparecer. Você é salvo, você foi colocado lá para trazer sede às pessoas. Então onde você estiver, fale de Cristo. Veja oportunidades, peça ao Senhor, Senhor, como o Senhor usou Jonas, me dê uma oportunidade e use a minha vida para a tua glória. Eu não sei como, eu não sei falar, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Use eu como um instrumento, como um cirurgião que usa um bisturi, o Senhor vai te usar naquele ponto específico que precisa ser usado. Apenas se coloque à presença do Senhor, diga, eis-me aqui. Se coloque à disposição do Senhor. A pergunta que nos devemos fazer é, será que estamos dispostos a ser usados por Deus, mesmo quando o chamado parece difícil e desconfortável? Estamos dispostos a pregar o Evangelho, mesmo aqueles que achamos improváveis e indignos? Será que temos obedecido o chamado de Deus para compartilhar o Evangelho? Algumas perguntas. Estamos dispostos a ir onde Ele nos enviar, confiando que Ele transforma até situações improváveis em situações de novos começos? Assim então, como Jonas foi chamado a pregar em Nínive, Deus nos chama a levar a sua mensagem de amor e reconciliação ao mundo, sabendo que Deus, o nosso Deus, é um Deus de novos começos, e Ele te deu a oportunidade de novos começos. A tua vida era uma antes de Cristo, e com certeza é outra depois de Cristo.
Então lembre disso, que lá fora existem pessoas que precisam desse novo começo. E o responsável não é outro, é você. Não há outra pessoa que você pode falar, é aquele lá, Senhor, ó, é eu, é você. Que somos chamados e temos dom para fazer isso. Que possamos então responder com obediência, confiando que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, usando-nos para a sua glória, para a salvação de muitos. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé e nós fazer uma oração. Alguns passos práticos para nós, meus irmãos. 3 passos práticos para você botar em prática essa semana ainda. Identifique onde você tem fugido ou resistido ao propósito de Deus. Antes de tomar qualquer atitude, então pense nisso. Ore e peça ao Senhor. Identifique onde você pode estar fugindo de Deus. Onde você pode estar, quem sabe, resistindo ao propósito de Deus. E se precisar, me procure. Eu quero te ajudar também. Eu quero te contar uma verdade, um segredo. Eu também já fui um fugitivo. Todos nós já fomos um pouco Jonas, ou somos um pouco Jonas. Somos meio Jonas. Então se me procure que eu posso te ajudar a sair desse ventre, dessa baleia, dessa tempestade. Quem sabe nós possamos trocar algumas experiências. Segundo passo prático aqui, renda-se em oração, pedindo ao Senhor coragem e direção. Que às vezes nos falta coragem. A direção Ele já nos deu, falta é coragem. Então peça para Ele coragem. Terceiro passo, dê o primeiro passo de fé, confiando que Deus está com você no caminho. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu me coloco à tua disposição. Curve sua cabeça, eu quero orar com você nessa noite. Senhor Deus, nos ajude, Senhor Deus, a identificar e render-se, Senhor Deus, ao teu agir. Nos ajude, Senhor Deus, a colocar em prática, Senhor Deus, a alinhar a nossa vida ao seu chamado. Nos ajude, Pai, e nos lembre, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus de novos começos. Que assim como Jonas estava lá, Senhor Deus, achando talvez que estava sozinho, ele de repente clama ao Senhor, e basta nós clamar ao Senhor, o Senhor está conosco. Nos ajude, Senhor Deus, a lembrar a importância de confiar, obedecer e avançar em fé, como servos do Senhor, Pai. Nos ajude, Pai, se há alguém em nosso meio, Pai, que está como Jonas nessa noite, se sentindo, Senhor Deus, num local, no lugar, Senhor Deus, de aprisionamento, no lugar que ele não tem para onde sair, parece que não há, Senhor Deus, solução. Pai, ajude, Senhor Deus, esse irmão e essa irmã. Sabemos que o Senhor é o Deus de novos começos, Pai. E nós te colocamos à tua presença, Pai, por isso mesmo, porque nós não somos capazes de sair dessa tempestade. Nós não somos capazes, a nossa vontade sempre é fugir para o porão, a nossa vontade é sempre fugir para Tarsis, a nossa vontade é sempre correr, Pai. Se não for a tua graça, se não for o teu amor em nos alcançar, Pai, nós sempre estamos fugindo, Pai. Então nos ajuda, Pai. Nos encoraja a tomar atitudes, Pai, de arrependimento, de colocar, Senhor Deus, a nossa mão novamente no arado e não olhar para trás. Senhor Deus, de fazer a tua vontade onde quer que nós estejamos, Pai. Que essa semana, que o decorrer, Senhor Deus, que esse chamado do Senhor nos acompanhe e o Senhor nos faça lembrar sempre da vida de Jonas, Pai, que o Senhor deu um novo começo para ele, Pai, um novo começo para aquela cidade de Nínive, Senhor Deus, um novo começo para aqueles marinheiros que estavam lá com Jonas no barco. Assim o Senhor nos dá a oportunidade de novos começos, Pai, que nós venhamos te servir, pregar o teu evangelho, para a glória do teu nome, Pai. Assim eu oro, Senhor Deus, por cada um que está aqui, Senhor Deus, nessa noite, e por cada um que vê essa transmissão desse culto, e ainda vai ver, Senhor Deus, no futuro, Pai. Senhor Deus, que cada um saiba que o Senhor é o Deus que salva, que o Senhor é o Deus que restaura, que o Senhor é o Deus que transforma. Tudo, Senhor Deus, o Senhor pode transformar. O único que pode transformar as nossas vidas, e tudo, Pai, nessa terra, é o Senhor, Pai.
Assim nós te louvamos e te bendizemos e te adoramos essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos.